Olá galera, vamos nessa videoaula aqui ver só o comportamento, de funções do tipo b vezes a elevado a cx mais d aqui no expoente, mais um e aqui fora da potência aqui, tá? O e somando essa parcela toda aqui, tá? Vocês vão notar que a minha função exponencial é definida como um número real a diferente de zero, maior do que zero e diferente de 1. Então, minha função exponencial é definida como um número real a maior do que zero e diferente de 1 elevado a x. X pode ser qualquer valor aí real, né? O domínio da exponencial são todos os reais. Aí perceba o seguinte, tá? Função desses tipos, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma função exponencial natural lá, como definimos, estou multiplicando ela por um valor b, a sua variável x eu estou multiplicando por um valor c e somando por um valor d. E no final estou pegando isso tudo e somando por um valor e. Então, mas vocês notam que a natureza exponencial não muda, tá? Vai mudar o seguinte, o achatamento ou não da curva, né? O crescimento, se é mais rápido ou não, tá? O crescimento ou decrescimento, se fica mais rápido ou não, tudo bem? E se ela vai também estar pegando partes positivas ou negativas, né? O estudo do sinal muda. Mas a natureza exponencial não muda, tá? Esse crescimento exponencial, que não é linear, né? E também nem é uma parábola. Então vamos começar aqui o seguinte. Nesse primeiro momento aqui são meus parâmetros A, B, C, D e E, né? Quem não está acostumado com o GeoGebra, como é que eu defino esses parâmetros? Eu venho aqui, peço o controle deslizante, peço aqui o controle deslizante, clico aqui em cima, vou e clico em qualquer lugar aqui da minha janela. E aqui eu defino o controle deslizante, que aqui vai ser me dado o G, se eu não me engano, o nome G. E aqui eu coloco o intervalo que eu quero que ele fique variando. Nesse caso aqui de menos 5 até 5, tá? Eu vou cancelar que eu não preciso mais de controle deslizante, mas era só para vocês verem. Ou melhor, vou colocar aqui, então aqui, ó. Aí eu coloco alguma coisa em função desse G. Eu coloco esse G na minha fórmula. E aí, conforme eu fizer a variação aqui, a curva que representa o objeto que eu escrevi ali, que eu equacionei, vai mudar também. Pois bem, eu não vou mexer nesse G por enquanto, só para vocês verem. Depois eu faço um tutorial para vocês montarem isso aqui. Vou apagar, tá? Então a minha ideia aqui é o seguinte, é mexer nesses parâmetros e ver o que acontece com a minha função, f de x, tá? Do jeito que eu determinei aqui no começo, eu coloquei o a igual a 2, o c igual a 1, b igual a 1 e o d e o e eu fiz ser zero, ó. D e e aqui embaixo são zeros. O que acontece? Quando eu faço isso com esses meus parâmetros, na verdade essa minha função f de x é a função 2 elevado a x, que já é conhecido, né? É uma função conhecida, normalmente é uma das primeiras funções que a gente vê nos exemplos, né, de funções exponenciais, que é a minha função 2 elevado a x. Então ela está na sua forma, né, exponencial mais natural possível, conforme a gente define. Agora o que acontece? Eu vou começar, eu coloquei aí 5 parâmetros, mas o a é a nossa base, né? O a tem que estar aí, né? Maior do que 0 e diferente de 1. Eu vou ficar mexendo mais no B, C, D e E para ver o que acontece. Essa que é a nossa ideia aqui, é mexer nesses parâmetros para ver o que acontece. O A eu vou mexer no sentido seguinte, colocando maior do que 1 e menor do que entre 0 e 1, só para vocês verem quando é crescente e quando é decrescente, né? Então vou começar aqui, ó. Começar com o parâmetro B. O B aqui está 1, o B está multiplicando o 2 elevado a x, quando o B é 1 não altera em nada, por isso que a gente nem coloca o B. Vamos fazer o B aumentar aqui, ó, maior do que 1. Quando o B aumenta aqui, ó, o que está acontecendo? Minha função está crescendo mais rápido, porque eu estou multiplicando as imagens originais por valores maiores do que 1. Né? Então vai aumentar o valor da imagem de cada elemento. Ó. Aí minha função cresce mais rápido. Quando o B está entre 0 e 1, o crescimento vai ser mais lento, mais devagar, tá?
Porém, o importante que eu quero que vocês percebam aqui em relação ao B é o seguinte. Olha o que acontece quando o B é negativo. A minha função original passa toda para baixo do eixo X aqui no caso, que é a minha reta assíntota, né? Tudo bem? Então perceba isso aí, ó, toda para baixo do eixo X. Mas mais do que ser toda para baixo do eixo X, fixe o seguinte. No caso da minha função original a elevado a x, o eixo x é a minha reta assíntota. Eu quero que vocês guardem o conceito de reta assíntota. Nota que essa função aqui, ou para o lado esquerdo ou para o lado direito, no caso aqui para o lado esquerdo, ou seja, quando eu faço o x ir lá para o menos infinito, essa minha função se aproxima do eixo x. Apesar aqui, ó, olha aqui entre do menos 8 até menos 10 aqui mais ou menos e para a esquerda. Vai pensando para a esquerda aí. Parece que essa minha função toca o eixo x. Isso, gente, é apenas uma limitação do programa, tá? Essa função, na verdade, ela nunca toca o eixo x. Ok? Depois eu dou um zoom aqui para vocês verem que vai afastando. Os pontos vão se afastando do eixo x, não estão perto. Quando eu dou o zoom, ele vai se afastando. Ele vai se aproximando do eixo x, mas nunca vai encostar no eixo x, tá? Aproxima, mas nunca encosta. Então, o eixo x funciona para a gente aqui como uma reta assíntota, tá? Essa parte aqui do gráfico aqui também para a esquerda, parece que a curva vermelha vira uma reta, mas também nunca vira uma reta. O gráfico dessa função não tem parte reta, tá? Vai sempre fazendo. Por menor que seja ali a curva, vai ter uma curvinha ali que não é linear, tá? Então, bem, eu vi o B com A sendo maior do que 1. Nota que a ideia é a mesma para o A. Então, vamos pegar aqui o B aqui. Vamos pegar aqui o A entre 0 e 1. Tá? Mesmo que a reta aqui, vamos pegar A igual a 0,6. Né? Isso aqui é uma função exponencial decrescente, porque o A está entre 0 e 1. Mas nota que quando eu faço o B ser negativo, ó, inverte. Né? Há um rebatimento para baixo da assíntota, que no caso aqui é o eixo X. Tudo bem? Então, preste atenção nisso, tá? Há um rebatimento aí para baixo. E nota o seguinte, importante. Vamos botar aqui, B positivo. Essa minha função, como o A está entre 0 e 1, ela é decrescente. Uma das primeiras definições lá é propriedades do gráfico da função exponencial. Ela é decrescente. Quando eu faço B ser negativo e há o rebatimento, uma reflexão para o lado para baixo da assíntota, essa função que era decrescente, ela passa a ser crescente. Então, prestar atenção nesses detalhes e na ideia de crescimento e decrescimento. Tudo bem? Vamos voltar aqui agora, vamos fazer o BC1. Só para a gente ficar com uma função aqui mais natural. Vamos mexer agora no C. O que acontece quando eu altero o C? Ó? Na verdade, eu estou multiplicando. Então, quando eu aumento C aqui, ó, imagina que a minha original fosse A elevado a x. Aí eu teria A elevado a 1, vai dar A elevado a 2, aí vai dar esse valor ao quadrado. Quando eu multiplico C por um número, por exemplo, C por 2, quando eu faço CC2 e multiplico, por exemplo, 2 elevado a 2 seria 4. 2 elevado a 3, 8. Seria a minha função 2 elevado a x. Mas quando eu multiplico x por 1, 2, na verdade eu estou andando, eu estou fazendo esse valor 2 pegar a imagem de alguém mais adiante no domínio, tá? Então nota, ó, que eu estou fazendo a curva, conforme eu aumento o C, ó, essa curva vai se achatando mais, né? Tudo bem? Conforme eu diminuo ele aqui entre 0 e 1, essa curva vai ficando, ela vai se alargando mais, tá? Mesmo para o A, ó, aqui o A maior do que 1, tá? Tudo bem? Então isso aí também interfere no achatamento da curva. Agora eu vou pegar o D. O D que é importante é o seguinte,
Toda vez que eu faço uma composição numa função assim, eu acrescento, eu somo a variável x um valor, vou colocar aqui o c sendo 1, só para ficar mais fácil. O que acontece? Eu faço uma translação nessa função, tá? Eu faço a função andar para a direita ou para a esquerda. Então, nota o seguinte, se eu aumento o d positivamente, ó, essa função, na verdade, eu estou transladando ela para a esquerda. Ó. Então, imagine que vocês têm lá uma função 2 elevado a x. E vocês pegam uma função 2 elevado a x mais 2. O gráfico da função 2 elevado a x mais 2 seria o x mais 2 no expoente, né, do a, ali do 2. Ele seria um gráfico idêntico a 2 elevado a x, só que 2 unidades para a esquerda. Então, nota que quando eu somo o d aqui, ó, eu estou movendo essa... Conforme eu faço crescer o d, o valor da soma ali, eu faço a função andar para a esquerda. E ao contrário, conforme eu diminuo o d, essa função vai andando para a direita. A ponto de chegarmos no número negativo, ó, se o d é menos 2, o que significa? Eu peguei a função original, né, que o a aqui é 2,5, então 2,5 elevado a x, e andei 2 unidades para a direita. É o mesmo gráfico, o gráfico é idêntico. Então nota que eu não mexi eu não achatei a curva, eu não alonguei a curva, o gráfico é o mesmo, o desenho é o mesmo, eu só andei para a direita ou para a esquerda, tá? Quando eu somo, anda para a esquerda, e quando eu subtraio, anda para a direita, ok? E agora, que é importantíssimo, eu acho muito importante, porque eu vou colocar aqui o D0, só para a gente estar vendo em relação às funções originais, tá? As mais naturais. É o E. Esse E que soma aqui, ó. Por quê? Ele interfere no conjunto imagem e ele interfere diretamente na minha assíntota, tá? Toda vez que eu pego uma função e somo uma parcela aqui nela, isso aí vale para qualquer função, eu vou estar fazendo uma translação vertical. Nota que no D eu fiz uma translação horizontal, movi para a direita ou para a esquerda. Quando eu mexo no E aqui, a translação vai ser vertical, eu vou estar movendo para cima ou para baixo. Então, conforme aqui, ó, eu aumento o E, ó, vou botar o E aqui igual a 1. Ó, vamos lá, chegar aqui no 1, fiz, hein? Vamos lá, 1. O E é igual a 1. O que eu fiz com essa função? Eu peguei todas as imagens e somei 1. Então, eu subi o gráfico dessa função uma unidade. De novo, eu não alterei a curva da função. A curva é idêntica à anterior. Eu só coloquei ela em outra posição em relação ao plano cartesiano. Que posição é essa? Eu subi ela uma unidade. Aí, a minha reta assíntota, que era o eixo x, passa a ser agora a reta y igual a 1. Vou até escrever essa reta aqui para vocês. Y igual a 1. Ó, tá aqui. Aí pode parecer que o gráfico toca essa reta aqui preta aqui, mas não toca, tá? É a mesma ideia que eu dei anterior. Não toca. É só questão de limitação mesmo do gráfico. Se eu faço o S negativo, ó, o que vai acontecer, ó? O E menos 1. Movimentei esse gráfico uma unidade para baixo. Então, o que estava em cima, eu fiz aí mover uma unidade para baixo. Tá? E aí, o que mexeu aqui para mim? Agora, eu tenho uma nova assíntota, que é o y, a reta y igual a menos 1. Aí, de novo, parece que toca o gráfico, mas não toca, tá? Aqui não encosta, na verdade, é só a limitação do programa. O que acontece aqui? Nota que nesse segundo caso aqui, nesse caso que está aqui, a minha função exponencial, que ela na sua forma natural, ela não tem raiz, né, ela não tem zeros, ela passa a ter um zero da função aqui. Então toda vez que tiver esse mais E, menos E aqui, minha função pode, se tiver mais E não, né? A não ser que eu tenha um B aqui negativo, aí tem que ver caso a caso.
Mas quando eu mexo nesse Ezinho aqui, a minha função pode passar a ter raiz. Tá? Pode passar a ter zero de função. E eu tenho que procurar esse zero da função para fazer o gráfico. Se eu desço aqui, se eu faço S é menos 2, ó. S é menos 2. Aqui tá E menos 2,5. Vamos botar aqui E menos 2. Ó. Eu vou mudar minha assíntota aqui H para não ficar muito. Vou colocar aqui ela menos 2 para não ficar tantas retas aqui no meio. Então aqui 2. Ó. Tá vendo? Então aí eu tenho minha assíntota. Mesma relação que eu falei anteriormente. Nunca vai tocar esse gráfico vermelho aqui, nunca vai tocar minha reta assíntota. E aí o que acontece? A imagem da minha exponencial, lá a original, né, a natural, que é de zero, aberta em zero. Zero não é na minha imagem porque nunca toca o eixo X. De zero até mais infinito, passa a ser agora de 2, que esse valor é, até mais infinito. Tudo bem? Então passa a ser de 2 até mais infinito. Só toma cuidado o seguinte, se o meu B, aí tem que juntar todas as informações, né? No caso aqui é o E e o B que é importante para determinar a imagem. Se o B for negativo, pronto, o B virou negativo, né? Peguei B para B um valor negativo. O que acontece? A minha função, que é o gráfico vermelho, está toda abaixo do eixo da minha reta assíntota y igual a 2. Então, em vez de ser de 2 até mais infinito, aberto no 2, vai passar a ser do menos infinito, porque ela está descendo aqui lá para o menos infinito no eixo y, até o 2, aberto no 2. Então, meu conjunto imagem, em vez de ser de 2 até mais infinito, passa a ser de menos infinito até 2. Tá? Então, toma cuidado, porque o E e o B vai me determinar o conjunto imagem. Tá bom? Mesmo o E sendo zero, ó, vamos colocar aqui o E sendo zero. O E é zero. O B me determina o valor da imagem até na função, quando eu multiplico o B pela função A elevado a x normal. Ó. A elevado a x está toda acima do eixo x. Então, a sua imagem, a princípio, é do zero, aberto no zero, parênteses, até o mais infinito. Quando eu faço o B ser negativo e jogo para baixo do zero, a minha imagem passa a ser do menos infinito, porque que ela está descendo até lá o menos infinito no eixo y, até o zero, porque ela nunca ultrapassa o zero aqui. E aberto no zero, porque o zero não entra, né? Então, parênteses no zero, tá? De menos parênteses, menos infinito, vírgula, zero, parênteses, para excluir o zero. Tudo bem? Então, isso aqui são as considerações mais básicas, né? Sem alongar muito, para não ser muita informação, mas só para vocês verem um pouquinho do que significa eu estar, digamos, fazendo uma composição aí com exponencial, né? Colocando os parâmetros aí, multiplicando a exponencial por um número, multiplicando sua variável, somando sua variável e somando o valor a exponencial como um todo, tá? Importante aqui também é o seguinte: eu vou fazer o D ser 0, o C é 1, o E é 0. Essa função do jeito que está aqui, ó, deixa eu esconder o GH aqui. Importante, última coisa que eu vou falar é o seguinte: a maioria das aplicações, quase todas, envolve a função B vezes A elevado a x ou C elevado a x. Então, B vezes C elevado a x, tá? A maioria das aplicações vem nessa forma, tá? Então, tomar cuidado. Muito dos problemas de modelagem a gente vai estar mexendo com função desse tipo aqui. O B vezes o A elevado a um CX, CVX, tá bom? Por isso a importância também de entender esse B, tá? Nota que o B, além de tudo, o B aqui, ó, qual que é a importância dele no problema de modelagem? Ele está alterando o ponto de interseção com o eixo Y, tá? Então, normalmente vocês pegam um problema lá. Normalmente, a minha função, a variável vai ser o tempo. Controle de bactéria, né? Verificar
como é que o número de bactérias cresce ou decresce, na química lá um determinado elemento químico, como é que ele vai diminuindo ao longo do tempo no ambiente, muitos problemas desse tipo, vai te começar com um tempo ali zero, um T0. E aí, esse T0 vai te dar o ponto de interseção com o eixo Y. E esse ponto de interseção vocês vão ver que nem sempre vai ser o 1. Vai ser o ponto 0, 1. O Y aqui vai ser 1. Né? Ou seja, significa que tem um B multiplicando a minha função A elevado a x ou A elevado a cx. E aí eu vou ter que modelar por isso, por um B vezes A elevado a cx. Tá bom? Mas aqui mesmo eu queria explorar para vocês, fazendo mudar os parâmetros para vocês verem como que o desenho, como que a curva se comporta, como é que ela se move no plano cartesiano e como que ela como que ela fica, né? Como é que ela vai variando, ou alongando, ou achatando, ou às vezes se mantém idêntica, só muda o lugar. Tudo bem? Então até a próxima aula.